Por isso nós estamos aqui nessa manhã para agradecer esse Deus que tem sido maravilhoso conosco. Agradecer esse Deus que tem sido bom para conosco. E hoje, como a gente tem falado durante a semana, hoje é um culto de gratidão. Por que de gratidão? Porque quando nós chegamos aqui, há 12 anos atrás, e a gente veio sem saber como era Foz do Iguaçu, mas a gente veio também na confiança de Deus, sabendo quem Deus é. Eu não ouvi nenhuma voz dizendo, vai para Foz do Iguaçu, nem minhas filhas, nem a minha própria esposa. A gente veio obedecendo o ídolo do Senhor. A gente veio naquela confiança, e nessa confiança estamos, que Deus sustenta quando Ele chama. Deus trata quando Ele chama. Deus cuida quando Ele chama. Por isso nós estamos aqui, nesse culto de gratidão. E eu estava pensando o que falar para os irmãos. O que agradecer os irmãos. E eu estava lá em casa preparando a mensagem, prepara daqui, pega um livro dali, lê outro livro aqui e tal. E a Licínia falou assim, por que você não fala lá de Filipenses? Eu já falei sobre esse texto. Mas, prove Deus confirmar. Então eu quero falar sobre Filipenses, essa igreja que o apóstolo Paulo fundou. E ele agradece essa igreja, então hoje é motivo de agradecimento. E eu quero então agradecer os irmãos por tudo que os irmãos têm feito aqui nesse lugar. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, mas os irmãos estão sempre querendo o melhor para a igreja. Sempre querendo fazer o melhor na obra do Senhor. Então é motivo de agradecimento. E eu quero fazer essas palavras de Paulo então, nessa manhã, agradecer cada um de vocês pela cooperação, pela participação, e eu quero então pedir ainda aos irmãos algumas coisas diante desse texto. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, para a gente entender um pouco o que o apóstolo Paulo dá graças, e ele ora para essa igreja, porque essa igreja, de fato, cooperou muito com o apóstolo Paulo. Amém? Diz assim o verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer que me defendam, confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, do fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã.
queremos desde já te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nesse lugar. Queremos, ó Deus, perseverar na tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe que o apóstolo Paulo foi, da sua época, um dos maiores pregadores, o qual Jesus chamou para anunciar o evangelho. E todas as cartas do apóstolo Paulo, ele estava em situação difícil. Essa aqui também, ele estava preso. Mesmo assim, ele escreve animando essa igreja. Mesmo assim, ele escreve essa igreja porque ele sabia que tinha um povo, que tinha uma gente cooperando com ele, orando por ele. Tudo que ele fazia, ele entendia que tinha um corpo, que tinha um povo, que tinha uma gente que estava cooperando com ele no evangelho. Então, por isso que ele dá graças a essa igreja. E eu quero, como falei no início, agradecer os irmãos. Primeiro, pela cooperação. E a cooperação envolve muitas coisas, irmãos. A cooperação envolve enchente. A cooperação envolve tribulação. A cooperação envolve prisão. A cooperação envolve tristeza. A cooperação envolve vulcão sobre nós. Mas a gente tem que estar ciente que essa cooperação no evangelho não é para o nosso bem-estar. Essa cooperação no evangelho é para cooperar para a salvação de outras pessoas. Chamar outras pessoas para cooperar nessa obra que é de Cristo. E nós, como cristãos, como gente de Deus, como mulher de Deus, como família de Deus, a gente tem que estar sempre em mente cooperar nesse evangelho, um cooperar para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, na cooperação, como eu disse agora, a gente passa por situações difíceis. A gente vive, de vez em quando, atribulado. E muitas vezes a gente não entende. E a gente quer parar de quê? De cooperar. A gente quer parar de fazer a obra de Deus. A gente quer desistir. E o apóstolo Paulo aqui, mesmo preso, né, ele então fala, olha, eu agradeço essa igreja pela cooperação. E nós, como igreja, temos que fazer o mesmo. Cooperar no evangelho, independentemente da situação. Independentemente a circunstância ou a circunstância que vivemos. O importante é a gente cooperar no evangelho, porque a cooperação não é essa cooperação terrena, é uma cooperação celestial, é uma cooperação do reino, porque todos nós sabemos que vamos para onde? Para o céu. É para lá que vamos. Então nós temos que continuar cooperando nesse evangelho, trazendo outras pessoas, para que essas pessoas vão com a gente também para o céu. Às vezes, num lugar como esse aqui, se a gente olhar, né, pode ser que você venha entristecer. Mas não entristece por isso. O importante é a gente cooperar constantemente. E essa cooperação, ela traz resultado. Essa cooperação, ela traz alegria. Essa cooperação, ela traz o quê? Satisfação de sempre estar na presença de Deus. Como família, como povo de Deus. Por isso nós temos que cooperar, irmãos, orando. Orando. Quando a gente coopera no evangelho com alguém, ou para alguém, a gente tem que estar sempre em oração. Oração para que o evangelho coopera na vida do pastor. A oração que o Senhor coopera, que você coopera na vida dos irmãos, no sofrimento dos irmãos, na prisão dos irmãos. Mas para isso, irmãos, eu tenho que ter uma consciência que a oração, ela sempre traz alegria e satisfação ao nosso coração. O apóstolo Paulo aqui, ele é bem claro nessa situação. Agradeço a meu Deus por todas as vezes que lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. A nossa oração tem que ser movida constantemente por alegria. A gente não deve colocar na presença de Deus
orar com tristeza, com desânimo. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar na presença de Deus com alegria mesmo, sabendo que a nossa cooperação é para o Evangelho, é para Cristo, é para uma boa causa, é para uma obra infinita. Nesses anos que estamos aqui, eu fiz uma viagem no meu cérebro. Quantas vezes eu vi a bondade de Deus. E quantas vezes eu vejo a glória de Deus, a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Quantas vezes? Apesar que muitas vezes me senti sozinho na caminhada, apesar de muitas vezes o coração não estar alegre, apesar que muitas vezes a minha oração, às vezes, expressa tristeza, mas quando eu penso que eu não estou fazendo a obra para homens, eu estou fazendo a obra para o reino, estou fazendo a obra para aquele que regimentou, aquele que me trouxe para a luz, meu coração se alegra na presença dele. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Que cooperem no Evangelho com alegria, com satisfação, apesar da situação, apesar da circunstância da vida. Se eu dar a oportunidade para cada um de vocês falar alguma coisa sobre a sua vida hoje, vamos sair daqui o quê? Chorando. É ou não é? Chorando. Mas quando eu penso que o meu choro pode durar uma noite, mas a minha alegria vem pela manhã, que Deus está sempre enxugando as minhas lágrimas, eu coloco diante de Deus, eu coloco diante da presença desse Deus em favor da igreja, em favor do pastor, em favor da liderança, em favor do departamento dessa igreja, em favor de todos, com alegria. Com alegria. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não percebe que a gente está cooperando com o Evangelho. A gente precisa entender isso, que a nossa cooperação é para o Evangelho. Simplesmente para o Evangelho. Você está aqui nesse lugar, você está aqui nessa igreja, não porque o pastor está aqui. Você está aqui nessa igreja porque Deus habita aqui. Então é motivo de alegria, é motivo de satisfação, é motivo da gente orar pela igreja. Continuar orando pela igreja. E quem é a igreja? Amém, irmão? Está comigo aqui? Está comigo? Amém? A gente não depende de euforia. A gente não depende de movimento para ficar alegre. A gente depende da nossa oração colocada diante de Deus para que a nossa alegria venha constantemente. Aí você entende o que é cooperar na obra de Deus. Irmãos, você quer cooperar na obra comigo? Quem quer, levante a mão. Traga alguém para a igreja. Convida alguém para a igreja. Não fica essa cooperação interna. Coloque essa cooperação para fora. Para que as pessoas realmente vejam em você que você está cooperando para o Evangelho, está levando a Cristo essas pessoas. Quantas pessoas estão precisando de Cristo, irmãos? Quantas pessoas você conhece que está necessitado da presença de Deus? E muitas vezes a gente não coopera no Evangelho levando as pessoas a Cristo. E quando a gente faz isso, a igreja cresce, você cresce. Quanto tempo você coopera no Evangelho lendo a Bíblia? Quanto tempo nós cooperamos com o Evangelho orando? Nós temos que cooperar com o Evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele sempre estava com alegria em favor do Evangelho. Do Evangelho. Olha aí a parte B, com alegria, versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia, quando iniciou essa igreja. E a gente sabe como iniciou essa igreja. Quando a gente olha lá em Atos capítulo 16, Paulo, numa visão, num sonho, falou para ele, passa para Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu isso. E ele foi.
Chegando naquele lugar, encontrou uma mulher chamada Lídia, pregou o evangelho para aquela mulher. Depois de pregar o evangelho para aquela mulher, encontrou uma jovem endemoniada, com o espírito endemoniada. E ela foi liberta pela palavra. Depois Paulo, então, foi preso. E ali ele pregou para um carcereiro. E o carcereiro, então, se entregou a Cristo. O que é isso, irmãos? Ele entendeu que a cooperação do evangelho, que a igreja estava cooperando com ele, nesse sentido, está sempre em oração. Sempre em oração. Nós temos que cooperar no evangelho. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo tinha isso em mente e agradecer essa igreja, porque ele sabia, olha o verso 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse Jesus que começou boa obra em mim, em você, ele vai completar essa obra. Ele vai terminar essa obra. Mas eu tenho que continuar cooperando. Eu tenho que continuar fazendo a obra. Como? Lendo a palavra, jejuando, frequência, constantemente. Eu fico pensando aqui, a nossa igreja. Nós temos 2 cultos na semana. 2 cultos. Apenas 2. E muitas vezes a gente não vem. Quando a gente não vem, irmãos, para a igreja, muitas vezes a gente não está cooperando no evangelho. A gente não está cooperando para o evangelho. Eu creio que é muito pouco, 2 vezes na semana. É ou não é? É muito pouco, irmãos. É muito pouco. 2 vezes na semana. E quando a gente entende que Ele vai completar essa obra na nossa vida, o que Ele fez em nós, que nos deu a salvação, irmãos, eu queria estar na igreja todos os dias. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Às vezes eu vejo essas igrejas e abre segunda-feira, abre terça-feira, abre quarta-feira, e a frequência é a mesma. Porque eles entenderam, entendem, que aquele que começou a boa obra vai completar, então ele tem que estar ali, nessa obra. E eu quero que os irmãos cooperem comigo. Eu quero que os irmãos fiquem firmes comigo. Eu quero que os irmãos continuem. Porque ele vai começar, ele vai terminar essa grande obra que ele fez em nós. E essa grande obra é quando ele voltar. Então que os irmãos perseverem, continuem. Outra coisa que o apóstolo Paulo agradece a essa igreja é pelo quê? Participação. Sempre por causa do evangelho. Sempre por causa do evangelho. Olha o verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, algumas traduções falam na prisão, que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha motivo e razão porque essa igreja cooperava com ele, mesmo ele estando na prisão. Mesmo ele estando na prisão. Mesmo ele estando em dificuldade. E quando ele escreve essa carta, muitos estudiosos falam que essa carta é a carta o quê? Da alegria. E nós? Não estamos presos? Não estamos correntados? Estamos livres e soltos para adorar a Deus, para participar dessa grande obra, desse evangelho, e muitas vezes não fazemos. E Paulo estava preso, acorrentado. Paulo estava numa situação que ele não podia sair, ir para a igreja. E nós temos essa liberdade de ir e vir, de entrar e sair. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala
Todos vocês participam comigo dessa graça de Deus. Será que nós temos participado no reino de Deus com essa mesma graça? Livres e soltos, participando completamente com essa obra? Irmãos, participar da obra não é só dar o dízimo. Dízimo é uma coisa assim, a obediência sua com Deus. Mas o participar, de estar participando mesmo, em tudo. Esse tempo atrás, eu vi uma... Eu até não gosto de falar muito isso, mas me deu uma tristeza no coração, quando eu vi uma mensagem falando de um pastor, até coloquei no grupo, não sei se alguém viu. Pastor, às vezes, vive só. Família de pastores, às vezes, muitas vive só. Pastor vai na casa do irmão com fome. Pastor vai na casa do irmão sem gasolina. Pastor visita o irmão doente ou não doente. Com chuva ou sem chuva. Com frio ou sem frio. E hoje eu estou aqui, eu até pensei, nossa, saí de um plantão. Eu vou chegar em casa, vou dormir. Aí eu lembrei, nossa, eu vou para a igreja, eu tenho que pregar. E os irmãos? Qual o preço que tem pago para estar aqui cooperando e participando dessa obra? Qual o preço? Será que nossos filhos veem isso em nós? Será que a minha família vê isso em mim? Que de fato estou participando do Evangelho, custa o que custar, venha o que vier, eu quero estar participando desse Evangelho, dessa graça, e testemunhando, irmãos, testemunhando. Irmãos, vamos cooperar pela obra? Amém? Amém mesmo? Vamos cooperar, vamos constantemente, não vamos faltar aos cultos, custa o que custar. Venha participar dessa obra. Com certeza, quando você participa dessa obra, quando você coopera, o Evangelho vai crescer nesse lugar. Amém? O apóstolo Paulo, então, ele pede, ele agradece pela cooperação e pela participação, e também aqui ele fala assim, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumenta cada vez mais. Quando o nosso amor aumenta pelo outro, a gente paga um preço pelo outro. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo simplesmente foi na cruz pelo amor que ele teve por cada um de nós. Simplesmente ele foi na cruz por amar você. E será que você também tem amado a Cristo, amado os seus irmãos na oração? Tem amado os seus irmãos verdadeiro? Com verdade no coração? Será que você tem entregue ao seu irmão ou tem falado muito mal do seu irmão? Tem um pastor, eu andava muito com ele, e ele sempre falava mal da igreja, ele mesmo falava mal da igreja. Eu falava mal da igreja, e as filhas dele sempre presentes, quando ele falava mal da igreja. Sempre. Aí um dia eu falei para ele assim, pastor, o senhor tem percebido que o senhor tem falado mal da igreja? E seus filhos têm ouvido tudo isso? E eles vão falar mal da igreja também? Eles não vão ter esse amor constantemente pela igreja? Olha, eu não tenho percebido isso. É verdade. Você sempre fala mal da igreja. E quando fala mal da igreja, é mal dos irmãos. Aí você não está cooperando por esse amor que aumente mais e mais. E aí o apóstolo Paulo aqui pede, irmãos, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Às vezes a gente não tem percepção e vive falando mal da igreja. Mal dos irmãos. Você viu o que aquela irmã fez? Você viu o que aquele irmão fez? Você viu que o louvor não foi legal? Você viu que a pregação não foi legal? Você viu que o pastor não estava bem? Você viu que o pastor estava bravo? Você viu que o pastor está isso? Você viu que a liderança é isso?
Aí você começa. Isso vai alimentando nossos filhos. Vai chegar um tempo que ele não vai mais gostar da igreja. Ele não vai mais procurar ter saudade da igreja. Muito pelo contrário, ele vai se afastar da igreja. O amor dele não vai aumentar em conhecimento. Irmãos, o apóstolo fala aqui, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo Jesus. Puro, irmãos. Irrepreensíveis. Puro, irrepreensíveis diante de Deus. Quando a gente discerne isso, quando a gente percebe isso, que a gente está falando mal da igreja, a gente está falando mal do irmão, a gente está aborrecendo a Cristo. A gente não está cooperando com o Evangelho. Muito pelo contrário. A gente está o quê? Desfazendo um desfavor de não cooperar com Cristo. Imagine se Cristo olhasse para mim e para você. Não. Aquele lá não. E eu não vou abençoar ele de jeito nenhum. Ele não merece. Imagina. Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu fico olhando Moisés, irmãos. Moisés era um cara que, eu vou falar para você, viu? Desigual. Mesmo no luto, saindo do fúnebre, da sua irmã que morreu ali, no deserto, chorando, e o povo não teve nenhuma compaixão dele, perturbando ele todo momento, não teve nem assim, pô, espera um pouquinho, eu estou de luto, estou cansado. Imagina, se ele não tivesse amor para as pessoas. Imagina o povo reclamando no deserto, reclamando. Deus fala assim, ó, o povo está com sede. Ah, se dane, chega. Mas mesmo assim ele foi lá com raiva, bateu na rocha e deu água para o povo. Imagina nós. Qual que tem sido o seu amor com o seu irmão? Sabe quando seu irmão pede água, você tem dado água? Quando ele te pede pão, você tem dado pão? Quando ele te pede um abraço, você tem dado um abraço? Como tem sido a nossa cooperação no Evangelho? Como tem sido esses frutos do Espírito em nós? Qual é a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida, na sua vida? Ele tem manifestado, de fato, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por Jesus Cristo, fruto da glória, fruto do louvor. Qual tem sido nossos frutos dados a Deus? Ou fruto oferecido a Deus? Como tem sido? Eu quero aqui não bater na igreja, mas eu quero dizer a você, se você está aqui não é por minha causa. Se você está aqui é por causa do Evangelho. Continue cooperando para o Evangelho. Porque aquele que ele começou boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Amém? Se você quiser perseverar, o dia que eu sair daqui, não saia junto com o pastor. Porque aí você cooperou com o pastor. Mas o dia que eu sair daqui, você vai dizer, eu cooperei pela obra do Senhor. Eu quero continuar colaborando com a obra do Senhor. Porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Amém? Vamos agradecer esse Deus mais uma vez, vamos ficar em pé. Na verdade, aqui foi um bate-papo entre nós, né? Que você realmente esteja cooperando, participando, orando, que o seu amor aumente cada dia mais com essa obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, quero te agradecer, ó Deus, por essa obra que é tua. Que o Senhor coloque em nós um amor necessário para com essa obra, Deus. Pai, não queremos fazer a sua obra relaxadamente. Queremos fazer a sua obra com alegria, com zelo. Porque essa obra
é magnífica. Essa obra que leva a gente para o céu. Essa obra que leva a gente para a vida eterna. Nos ajuda, Deus, a cooperar e participar com alegria, Deus. Queremos sempre fazer a tua vontade, não a nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade é desistir, Pai. Mas quando nós olhamos que a obra não é nossa, que a obra é do Senhor, a gente se alegra. A gente procura sempre fazer o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Abençoe essa igreja, abençoe esse povo que se reúne aqui. Traga ânimo, avivamento na sua obra. Avivamento na nossa vida, alegria em nossa vida. Tira toda a tristeza, todo o desânimo do povo do Senhor. A tua palavra fala que muitos esfriarão, mas traga um vigor, Pai, um fogo, para que a tua obra, Deus, avance nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade, ó Deus. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Desperta, Senhor, desperta a tua igreja. Desperta a nossa vida, ó Deus. Pai, retira toda enfermidade no meio do teu povo. Toda enfermidade no meio do teu povo, Pai. Continua abençoando o teu povo nesse lugar. Traga a bênção financeira, a bênção emocional, a bênção espiritual. Nós queremos buscar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Guarda o teu povo nesse lugar. Pai, guarda essa gente que se reúne nesse lugar, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.